Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 14 de 2 de 2024. Muitos jogos hoje, então vamos acelerar aqui para os nossos palpites. Ontem, excelente desempenho aqui no YouTube e também tips exclusivos no nosso grupo VIP. Vamos fazer de tudo para sermos ainda mais lucrativos. Ontem nós acertamos simplesmente todos os vencedores e também a melhor zebra do Miami Heat para a galera lá no nosso grupo VIP. Além de mandarmos também as nossas tips com odds superiores e também indicarmos para a galera quais são os melhores jogos over, under, os jogos mais perigosos para se operar com pontuação e, claro, muitos guias, e-books e material extra para você ser lucrativo, aprender e ser um apostador de alto nível. Mais do que passar as nossas tips, a gente incentiva a galera ao estudo, a adquirir conhecimentos e basear em números e estatísticas, que a médio e longo prazo sempre serão lucrativos. É isso que fazemos no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado aqui embaixo. Chamem no WhatsApp e garantam todos os materiais que a gente mandou para a galera até então e também os novos que teremos a partir dessa semana. Então, garantam a sua vaga, clica no botão de joinha para deixar o like, ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, meta de 250 likes para essa rodada cheia de hoje, se inscreve no canal se não é inscrito e comentem quais são as suas tips favoritas do dia, se vocês foram lucrativos ontem, o que vocês fizeram para garantir bons greens e colocar dinheiro no bolso. Beleza? Então vamos acelerar aqui o nosso vídeo para a gente não perder tempo, né? Hornets e Hawks, nosso primeiro palpite vai ser um duplo-duplo sim do Trae Young, um dos principais passadores que temos na NBA. Nós queremos que ele faça ao menos 10 pontos e também que ele faça ao menos 10 assistências. Então a gente vai aqui na linha de duplo-duplo do Trae Young e a gente vai colocar sim. Muitas pessoas vão entrar nessa linha hoje, então por isso é importante ativar o sininho para poder garantir as melhores odds, porque em breve ela vai cair, beleza? Mas por que a gente acha que isso é possível? Nos últimos 10 jogos do Trae Young, ele conseguiu uma marca aí de duplo-duplo em 80% dessas partidas, em 4 dos últimos 10 jogos também, e pelo menos contra o Houston Rockets ele ficou por apenas 2 assistências de alcançar a sua meta. Só que o Houston Rockets é um dos times que menos cedem assistências por jogo para jogadores da posição dele. A gente está falando do terceiro time que menos cede assistências para armadores, diferente de hoje, que ele vai enfrentar um time que na minha visão é mais favorável. O quinto que mais cede assistências por jogo para jogadores da posição de armador e também um time que é o terceiro que mais cede assistências por jogo em geral em toda a NBA. Claro que o Hornets mudou bastante o seu time, eles abriram mão de diversos jogadores, adquiriram novos, então alguns padrões que o Charlotte mostra, né, em seu comportamento podem ser alterados. Agora com Seth Curry, com Grant Williams, entre outros jogadores. Mas no geral, ainda é um time que se mostrou frágil na defesa, principalmente na temporada em geral. Se a gente for colocar aqui, a gente está falando de uma das piores defesas da NBA, o que também é muito interessante para essa nossa time. O Atlanta Hawks é um ataque que costumeiramente está ali no top 10 melhores ataques da liga, é um time que joga num ritmo, numa velocidade alta, então a gente tem muitas posses de bola por minuto, e, consequentemente, com muitas posses, a gente tem mais chances de pontos. Com mais chances de pontos, mais chances dessas pontuações virem das mãos de assistências do Trae Young, como eu disse para vocês, a pior defesa da liga. Atlanta Hawks, o terceiro time mais veloz e também um dos 10 melhores ataques. E para finalizar, como o Trae Young ele pode gerar algumas dessas assistências com facilidade contra o seu rival. A gente vai aqui para a jogada de pick and roll man, que necessariamente o condutor de bola ele tem que passar por um jogador ali que ataca o garrafão. O Atlanta Hawks é o quinto time que mais pontua dessa forma na NBA, muito por causa também do próprio Trae Young, e se a gente olhar aqui em aspectos defensivos dessa mesma jogada, os Hornets são o quinto que mais sofre pontos dessa forma, tendo aí um dos piores aproveitamentos nesse momento da competição, o pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Então, esse pick and roll deve ser muito produtivo para o Trae Young, pontuar bem 10 pontos e gerar as suas 10 assistências hoje, beleza? Agora, pessoal, vamos aqui falar de 76ers e Heat. Lembrando que hoje a gente está fazendo um filtro nessa rodada com as melhores opções e nos outros jogos a gente vai trazer alguma análise, caso a gente encontre algo interessante para a galera do VIP. 76ers e Heat a gente vai trabalhar com over na pontuação total. O mercado trouxe para a gente ali uma linha de pontuação que eu considero bem baixa. E a gente está falando de um Miami Heat, que é o grande perigo, né, defensivo, quando a gente fala de um palpite over. O nosso grande medo aqui é o Miami Heat se defender bem, tá? Porque é uma defesa muito boa. Só que eles jogaram ontem, então eles vão estar um pouquinho mais frágeis. Eles jogam ali sem os seus principais defensores de perímetro, um dos, pelo menos, no caso, Jimmy Butler. Então vamos aqui de acima de 218,5 pontos totais para essa partida. Vai ser um jogo extremamente bem pontuado? Sinceramente, não é uma certeza que eu tenho. Mas que essa linha baixa aqui, ela vale muito risco, aí ela vale sim.
Philadelphia 76ers mais uma vez venceu o Joel Embiid, seu principal jogador ofensivo, mas também seu principal jogador defensivo. O Batum também não joga, o Covington e o Tobias Harris também. Então eles perdem bastante poder ali de defesa ali mesmo no garrafão, jogadores mais físicos, mais altos. Então o 76ers sabe que precisa pontuar bem caso eles quiserem vencer, porque se eles dependerem da defesa ainda mais no garrafão, eles não vão se sair bem. O Miami Heat jogou ontem, menos de 24 horas de descanso. Geralmente esses jogos consecutivos facilitam, né, com que os times adversários pontuem bem. A gente está falando de um 76ers, que eles conseguiram ultrapassar essa marca dos 218,5 pontos em todos os últimos 7 jogos consecutivos que eles atuaram sem o Embiid. Então a gente tem um encaixe, um quebra-cabeça legal aqui, de dois times que não são espetaculares na defesa de acordo com a situação atual deles, e um jogo que deve ser acelerado com muitas posses de bola. Repito, meu único medo era o 76ers não pontuar tão bem diante de um Miami Heat que ontem conseguiu manter um adversário de um bom nível em linha baixa, mas ainda assim com uma defesa cansada, com o Tyler Herro precisando ter mais minutos, ele que é um defensor, um alvo fácil ali na defesa. Eu acho que o 76ers vai ter um pouco mais de facilidade jogando em casa, ainda mais com seus rivais cansados. Beleza? Então eles vão contribuir também nessa linha de pontuação. E bora falar aqui a respeito de Boston e Nets. Esses dois times, eles jogaram ontem, né? Inclusive, a gente deu um palpite aqui para vocês. A gente citou aqui uma dupla na pontuação do Boston com Bucks. E mais uma vez, o caminho é esse. Trabalhar com a pontuação do Boston. Uma possível vitória deles ali mais tranquila nesse jogo consecutivo. Só que, sinceramente, as linhas estão muito baixas. Não vale o risco. Então tentem fracionar um pouco ali essa questão de uma boa pontuação dos Celtics em relação a, sei lá, primeiro quarto, segundo quarto, terceiro, último quarto, primeiro tempo, segundo tempo. Tentem encontrar ali caminhos mais fáceis, mas que, repito, tem hoje riscos ainda maiores do que ontem, porque ok, o Boston joga dentro de casa, e eles têm um encaixe perfeito aqui para ferir e pontuar bem contra os Nets, que é um time que sofre muitas bolas de 3, e o Boston é referência em bolas de 3 tentadas e convertidas na liga. Só que a gente ainda tá falando de um Nets, que como eles jogaram ontem contra esse Boston Celtics, todos os ajustes necessários vão ser feitos. Eles sabem o que eles erraram, onde eles podem corrigir. Geralmente jogos consecutivos têm esse probleminha na análise, que é, a gente sempre vai ter um adversário ali corrigindo algumas rotas, mudando as suas características, porque é um jogo atrás do outro. Então assim, eles não vão cometer os mesmos erros, ou pelo menos vão evitar cometê-los. Então esse jogo aqui é muito perigoso, eu tomaria bastante cuidado, exploraria acima de tudo ali alguns jogadores que possam pontuar bem no pick and roll, já que o Brooklyn Nets sofre muitos pontos para esse tipo de jogada, é um dos times mais vazados no mano a mano, por isso Jason Tatum brilhou ontem, e também são um dos times que mais sofrem pontos para armadores. Ontem a linha do Derrick White estava em 14,5 e ele superou, acho que ele terminou com 16 ou 15, mas ele foi over na partida, tá? Foi por pouco, mas eu acho que ele pode fazer ainda mais hoje, principalmente porque dessa pontuação que ele fez, praticamente metade foi no último quarto, onde ele cresceu e encontrou ali o melhor caminho e confiança para produzir bem contra o time que mais sofre pontos para armadores na liga e também o que mais sofre bolas de 3. Então essas são as minhas observações. Vitória do Boston Celtics é o melhor caminho, tentar pegar ali no ao vivo uma odd interessante, mas isso só para quem quer operar durante a partida, no pré-jogo. Não vale o risco. Agora vamos falar aqui de Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls. E a gente também vai falar de um jogo que acontece depois, Nuggets e Kings. Por quê? A gente vai duplar. A gente espera uma boa partida defensiva dos Cavs hoje, mantendo aí o Chicago Bulls em linhas baixas. Então já vamos aqui para nossa tip, né? Para ficar um pouco mais fácil da galera entender. A gente pretende aqui que o Chicago Bulls tenha uma linha de pontuação baixa hoje. E eu acho que o mercado, eles foram bem generosos para quem quer trabalhar com under aqui contra um adversário de uma das melhores defesas da liga. Então a gente vai colocar aqui menos de 114,5 pontos do Chicago Bulls para essa partida, e a gente vai duplar com bom desempenho do Denver Nuggets, que hoje joga em casa, vem de uma partida ruim, então eles precisam dar uma resposta, uma partida ruim contra um adversário grande, e hoje eles encaram um possível rival aí, sei lá, de playoff nessa temporada, porque não? Os dois times tendem a se classificar para a pós-temporada e o Denver Nuggets precisa se aproveitar, jogando em casa desse Sacramento Kings que vem se defendendo muito mal. Então a gente vai colocar aqui acima de 108,5 pontos do Denver, fechando essa dupla. E a nossa argumentação é a seguinte: os Cavs nos últimos 10 jogos sofreram uma média de 106 pontos para os seus adversários. Eles só sofreram mais de 110 pontos 2 vezes nos últimos 10 jogos, ou seja,
Eles conseguiram manter seus adversários abaixo dos 114,5, que é a linha que a gente não quer que o Bulls ultrapasse hoje, em 80% das partidas. Nos últimos 3 jogos dos Bulls contra o Cleveland, eles marcaram 89, 95 e 91 pontos, ou seja, uma média aí de menos de 95 pontos por jogo nos últimos 3 encontros, sendo que 2 desses jogos já aconteceram nessa temporada, e eles marcaram 95 pontos e 91, sendo piores jogando em Ohio. E o Cleveland hoje joga em casa. A gente está falando de uma das melhores defesas da NBA, que enfrenta um time muito favorável para que eles defendam bem. Se a gente for olhar aqui na linha de pontos por jogo, né? A gente está falando de um Chicago Bulls que é um dos 10 piores times da NBA, com 111,9. Em números de bolas de 3 convertidas, eles são dos 10 piores da liga. E quando a gente fala na eficiência nos arremessos do território triplo, eles também são dos 10 piores da NBA. Outros números interessantes que justificam esse under deles. Quando a gente fala em eficiência ofensiva por 100 posses de bola, o Chicago Bulls é um dos 10 piores da liga. E defensivamente, os Cavs são a segunda melhor defesa, sofrendo 110 pontos por 100 posses de bola. Mas eu acho que a gente nem vai ter essas 100 posses de bola hoje, vamos ter menos, porque o Bulls é o time mais lento da NBA e os Cavs é um dos 10 mais lentos. Então assim, se o Chicago Bulls quiser ultrapassar essa linha de pontos, eles vão ter que ser extremamente eficientes contra uma das melhores defesas da NBA, porque eles vão ter um número baixo de arremessos. Então assim, tentem produzir bem, porque o Cleveland não vai facilitar a vida deles não. Beleza? Lembrando, pessoal, a gente sempre tem outros números e estatísticas que a gente usa para analisar as nossas tips para vocês. A gente só tenta trazer aqui aquelas que são as mais claras, mais fáceis de poder transmitir para vocês e mais ilustrativa também, de acordo com os sites que a gente usa. Então, aproveitem para conhecer o nosso grupo VIP e ter acesso a outros números e estatísticas para vocês serem bem lucrativos e criar as próprias apostas também, beleza? O mercado de apostas não é fácil e as casas, geralmente elas ganham dinheiro em cima das pessoas que entram lá com total despreparo. Então a gente precisa ser o pequeno percentual de pessoas que estão um passo à frente ou um passo igual às casas de apostas, que sabe o que está fazendo, porque aí sim a gente vai sair desse grupo de pessoas que estão com dificuldade financeira, estão com dificuldade de serem consistentes, ou dessa galera que aposta por diversão, mas que gostaria pelo menos de se divertir ganhando dinheiro. Então a gente sempre tenta dar essa fuga. Eu também já estive nessa situação, mas hoje, através dos números e estatísticas, eu encontrei um caminho muito interessante para aumentar a minha taxa de assertividade na NBA. E é com base nesses números que a gente vai falar a respeito de Denver Nuggets e Kings, que a gente busca um over do Denver jogando em casa contra esses adversários. 3 titulares são dúvidas hoje: Jamal Murray, Porter Jr. e Kentavious Caldwell-Pope. Vamos ficar de olho se eles jogam ou não, porque isso vai fazer total diferença. O Sacramento Kings jogou ontem, então uma defesa que já vem sendo bem ruim vai estar cansada. Então a gente abre margem aí para o Denver Nuggets pontuar bem. O Denver é uma das melhores eficiências ofensivas da liga, quase uma das 10 melhores nesse momento da competição. A gente está falando ali de um Sacramento Kings a gente tá falando de um Sacramento Kings que, se por um lado eles não são a defesa horrorosa, é quase uma das 10 piores. Bem, o quarto time mais rápido da NBA, então o número alto de posse de bola vai acontecer para os dois lados. E a gente também está falando de um time que recentemente vem defendendo muito mal o perímetro. Então vamos colocar aqui o percentual, né, a eficiência deles na hora de defender as bolas de 3. A gente está falando do pior desempenho da liga no aproveitamento, né, na hora de defender arremessos do território triplo, tanto que ontem a gente indicou um over na bola de 3 do Grayson Allen Green lá no nosso grupo VIP. Então, explorar aqui alas, jogadores ofensivos que arremessam bem de 3 contra os Kings é ótimo. Eles são o segundo time que mais sofre bolas de 3 para alas e são também um dos 10 que mais sofrem bolas de 3 para alas de força. Então vamos ficar de olho aí no Aaron Gordon, quem teve os Caldwell-Pope, Porter Jr., por exemplo. Mas acima de tudo é um time que nos últimos 10 jogos sofreu 119,3 pontos de média por jogo para os seus adversários e 115 pontos ou mais em 80% dessas partidas, não sofrendo justamente contra o Denver Nuggets, que parou em 106 pontos naquela ocasião, mas repito, o adversário hoje vai estar mais cansado. Então é uma oportunidade muito interessante para que o Denver produza bem hoje, e ainda mais jogando dessa vez no Colorado diante da sua torcida. Beleza? Claro que a gente precisa deles saudáveis, assim como a gente sempre corrige as rotas do nosso grupo VIP com base de quem joga e quem não joga. Nesse jogo do Memphis e Rockets, esse é um jogo que, se você pretende trabalhar com over, evitem. É um jogo com todas as características under, mais a linha que o mercado trouxe pra gente
Eu acredito ser baixa demais, então eu não vou indicar nada pra vocês, só tô falando pra vocês que é um jogo com a característica de ser pouco pontuado. A gente tá falando de duas das melhores defesas da NBA e dois dos piores ataques, dois times que não jogam num ritmo tão alto. O Houston Rockets recentemente até aumentou, vem jogando num ritmo um pouquinho maior, mas a gente continua falando de dois times que têm dificuldade de produzir arremessos livres e, mais do que isso, dois times que não têm um grande cestinha individualmente falando ali, que trabalhe bem no perímetro, que pontue de todos os lados da quadra, principalmente por conta de desfalques e também por conta da falta de qualidade individual mesmo. O Memphis é o pior ataque da NBA, o Houston é um dos 10 piores e defensivamente, repito, a gente tá falando da 10ª e também da 6ª melhor defesa, duas defesas de top 10, então cuidado com o over nessa partida, apenas fica esse sinal de alerta. Falando aqui a respeito de Jazz e Lakers, a gente tem um jogo que eu acho interessante para trabalhar com uma boa pontuação, a gente já volta para alguns jogos que a gente pulou, tá? Esse jogo aqui eu acredito que a gente tenha bastante margem para que as coisas aconteçam. Os Lakers é um time que é irregular na hora de defender, tem jogos que eles defendem muito bem, mas na maioria não é bem assim. Então vamos se aproveitar do fato de que eles jogaram ontem, encerraram a noite contra o Detroit Pistons. Na verdade, se a gente considerar que o jogo aconteceu 00:30, eles jogaram hoje. Então, assim, eles vão ter um tempo de descanso mínimo e eles provavelmente vão ser bem vazados. O Jazz joga em casa, os Lakers ainda tiveram que se deslocar de Los Angeles para Utah nessa ocasião. E, bom, isso é ruim, porque a gente tá falando de um time que vem sem alguns dos seus principais defensores de perímetro. Gabe Vincent, Vanderbilt, Cam Reddish, o Max Christie também não joga, então a gente vai ter muito tempo de jogo ali pro Dinwiddie, mas acima de tudo também pro D'Angelo Russell, que não é um grande defensor. Isso deve facilitar as coisas, mas o Anthony Davis e o LeBron são jogadores que têm a parte física aí comprometida por conta ou da idade ou de fragilidade, então a tendência é que a defesa dos Lakers falhe. Mas a defesa do Jazz também não é grande coisa. A gente tá falando de uma defesa do Utah, que é uma das 10 piores da NBA. Então a gente tem margem aqui para os dois times conseguirem produzir bem, principalmente porque o encaixe é muito legal. O Utah Jazz, ok, eles sofrem muitas bolas de 3 também, mas eles não têm um grande protetor de aro no time titular, eles jogam ali com John Collins improvisado, e o Walker Kessler, por mais que ele defenda muito bem, ele não é um jogador aí maduro o suficiente e nem vem sendo titular com tanta frequência, então vai ser fácil atacar esse garrafão. Enquanto que os Lakers sofrem muitas bolas de 3, o Utah Jazz usa e abusa desse arremesso. Vamos de acima de 235,5 pontos totais nessa partida, que eu acho que deve ser superado. Se a gente for olhar os últimos confrontos diretos entre essas franquias, a gente teve aí, né, mais de 250 pontos no último jogo que aconteceu entre eles nessa temporada, e mais especificamente nesse mês de janeiro de 2024. Também foi muito bom. Aqui, a gente não conseguiu chegar nessa marca, mas a gente esteve perto e a gente teve um desempenho ali do Jazz muito decepcionante, principalmente no primeiro quarto, que não deve se repetir, ainda mais jogando diante de seus domínios e contra um rival que vem se defendendo mal. Se a gente for olhar aqui os Lakers nos últimos 10 jogos, sofreram 122,4 pontos de média. Eles sofreram 122 pontos ou mais em metade dessas partidas e sofreram mais de 111 em 80% delas. Geralmente, contra os times mais lentos ali, os Lakers conseguiram deixar os rivais em linhas mais baixas e também, consequentemente, nem eles conseguiram pontuar tão bem assim. Mas dentro desse recorte de 10 jogos que a gente fez, em 70% deles, a gente ultrapassou essa marca dos 235,5 pontos, o que é muito interessante. Agora, falando a respeito do Utah Jazz, a gente está falando de um time que sofreu 125,8 pontos de média nos últimos 10 jogos, é uma média muito alta, e a gente ultrapassou essa linha dos 235,5 pontos em diversas vezes aqui contra os Warriors, contra o Phoenix Suns a gente também ultrapassou essa marca, contra o Philadelphia, contra os Nets, Charlotte e também contra os Pelicans, na maioria dos jogos, e é isso que importa nesse momento. Como eu disse para vocês, a questão das bolas de 3 é muito importante para a gente poder fazer essa nossa análise aqui, entender onde os times mais vêm sofrendo. O Los Angeles Lakers é o terceiro time que mais sofre bolas de 3 por jogo. Na NBA, Utah é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo também. Geralmente, a gente fala de times que sofrem muitas bolas de 3 com esses números brutos, muito também porque é difícil atacar o centro deles. Então, pelo número alto de arremesso que eles sofrem do perímetro, essa linha é aumentada. Só que não é o caso, a eficiência deles também é bem ruim. O Jazz é um dos 10 times com a pior eficiência na hora de defender arremessos do território triplo em toda a NBA. E quando a gente fala dentre os visitantes, os Lakers, eles são dos 10 piores também, sofrendo 38% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio, o que também é muito importante para essa nossa tip, já que a gente quer um jogo bem pontuado. Beleza? Falando aqui a respeito de Pacers e Raptors, a gente tem mais um palpite aqui em pontuação para vocês para fechar o nosso vídeo. A gente vai trabalhar com over na pontuação.
A gente tá falando de dois times muito overs, dois times que jogam no ritmo alto, atacam melhor do que defendem, e o nosso palpite vai ser aqui na linha de pontuação total. A gente espera que seja um jogo bem pontuado aqui e a gente vai colocar acima de 239,5 pontos totais. Tentem pegar no ao vivo ali uma linha um pouquinho mais baixa, pagando em torno de 50. Acho perfeitamente possível. A nossa argumentação é a seguinte: o Toronto Raptors nos últimos 10 jogos sofreram 123 pontos de média para os seus rivais. Eles sofreram mais de 117 pontos aqui em 70% das partidas, 117 ou mais em 80% delas, e só sofreram menos ali contra os Bulls e o Rockets, que são dois dos times mais lentos e dois dos piores ataques em eficiência que a gente tem na liga. O Indiana é o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, então eles devem produzir bem contra essa defesa péssima do Toronto, mas eles também são uma defesa ruim, que melhorou, é verdade, mas ainda sofre 119,3 pontos por jogo, e recentemente enfrentaram vários ataques ou ruins ou lentos, como o Memphis, o New York Knicks, que é lento, o Charlotte Hornets e o Houston, que são ruins ou ruins e lentos, e também enfrentaram ali o Charlotte Hornets mais uma vez. Hoje eles enfrentam um ataque que, se ele não é elite na NBA, é um ataque que joga num ritmo alto e gosta desse jogo de transição. A gente tá falando de Indiana, que é o segundo time mais rápido da liga, com um ritmo alto. A gente tem muitas posses de bola por minuto, e se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos, ou seja, desde que as trocas aconteceram ali do lado do Toronto Raptors, o Toronto Raptors se tornou aí a quinta pior defesa desde que eles se livraram de Odiano Nobe e Pascal Siakam por 100 posses de bola na NBA, quando a gente faz o recorte dos últimos 15 jogos. Outra coisa, uma dificuldade que o Toronto tem em pontuar é em criar arremessos livres, fáceis, mas você não precisa de fazer um jogo muito complexo para você ferir aqui o Indiana Pacers, porque a gente está falando de um time que é o time que mais sofre pontos por jogo em jogadas de mano a mano. Eles fazem uma defesa individual na qual eles sofrem muito, nesse momento até foram ultrapassados por 0,2 pontos pelo Brooklyn Nets, mas ainda assim é um time que sofre muitos pontos dessa forma. Então assim, você não precisa de fazer um jogo muito complexo, rodar muita bola não para poder pontuar contra eles, basta que você tenha um talento mínimo para pontuar individualmente falando, isso é coisa que tem de sobra na NBA, então acho que Toronto deve contribuir lá com seus 110, 112 pontos, e o Indiana Pacers deve puxar ainda mais essa linha para cima contra um rival que é ruim na defesa acima de tudo, mas um rival também que está entre os 10 times com pior aproveitamento em defesa de perímetro em toda a liga, bem como o Indiana é quase um dos 10 piores também, então muita bola de 3 a gente vai ter, pontos no garrafão porque a gente não tem nenhum grande protetor de aro em nenhum dos dois lados. O Miles Turner ele é excelente, tá? Mas ele é um só e muitas vezes ele acaba sendo até puxado para fora, então eu acho que isso não é uma grande preocupação que eu tenho para essa partida, pelo menos não. Agora vamos passar por cima aqui de alguns jogos que a gente pulou, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos. O like não custa nada, ajuda muito a gente, e se vocês querem apoiar o nosso projeto, ter acesso a vídeos exclusivos, cliquem no botão de Seja Membro aqui embaixo, ou então chamem no WhatsApp para serem VIP do nosso canal, o menor preço do mercado. Aproveitem essa oportunidade para garantir a sua vaga na temporada de 24, estamos caminhando para a reta final aí da temporada regular, que é o grosso, onde a gente consegue ser mais lucrativo, então corram, aproveitem e lembrando, quanto mais perto do final da regular, mais a gente vai ter alguns times ali entregando alguns jogos, porque já não vão ter nada pelo que brigar e coisas do tipo, então a gente precisa explorar acima de tudo esse momento pré e pós All-Star Game, beleza? Agora, pessoal, vamos passar por cima aqui de Mavs e Spurs. O Dallas deve vencer, deve pontuar muito bem, jogando em casa contra o San Antonio Spurs, que é um dos piores times da liga, uma das piores defesas, um time que cede muitas assistências, então olho nas assistências do Doncic, principalmente porque ele conseguiu agora bons pontuadores ali para o garrafão. Os Spurs também sofrem muitos pontos para armadores, então o Luka Doncic pode explorar bastante o pick and roll, que é o tipo de pontuação na qual ele é muito bom e na qual os Spurs sofrem demais. Luka Doncic, se quiser, deve ter um jogo completo, mas ele ainda está tentando envolver seus novos companheiros, então ele está evitando arremessar com tanto volume igual ele fazia antes, então tomem muito cuidado com sua pontuação, fiquem de olho acima de tudo ali nas suas assistências. Pelicans e Wizards, tudo aqui é possível, dá para trabalhar aqui com múltiplas tranquilamente, porque o Wizards é um time que é muito previsível naquilo que eles são bons e ruins, então montar uma múltiplinha ali a favor em cima ali do Pelicans pode ser interessante para quem quer brincar e tá com dinheiro sobrando. Eles devem vencer, devem pontuar bem, o Zion é dúvida, mas se o Zion jogar melhor ainda, os Pelicans devem fazer uma bela combinada de boa vitória e uma boa pontuação contra o rival, que sofre muitos pontos no garrafão, o Zion Valanciunas e o Brandon Ingram, que é a ala, posição na qual os Wizards é o time mais vazado da NBA, devem produzir bem
também. Agora falando aqui de Suns e Pistons, dois times que jogaram ontem estão cansados, então assim, os Pistons que já é terrível e geralmente tenta compensar sua falta de qualidade num ritmo alto, numa intensidade, tentar transformar um jogo técnico em um jogo físico, porque aí eles conseguem se igualar contra rivais de um nível mais alto, não vai ser tão possível hoje aqui para eles, porque eles também estão cansados, jogaram hoje 00:30 contra o Los Angeles Lakers e devem ter dificuldades hoje contra o Phoenix, que é um dos melhores ataques da NBA, então o Phoenix deve vencer, mas a odd está muito baixa, não vale o risco. Agora vamos falar aqui a respeito do jogo que acontece na virada da madrugada, Golden State Warriors, que encara o Los Angeles Clippers. A gente está falando de dois ótimos ataques, de um Clippers que se defende bem vez ou outra e que joga num ritmo lento. Mas como os Warriors jogam diante de seus domínios e a gente tem um encaixe muito legal para os dois times ferirem um ao outro, a gente tem um time que joga como mandante que vai ditar um ritmo mais rápido para essa partida e, consequentemente, a gente, de novo, vai trabalhar aqui com over na pontuação. Eu sei que vocês gostam, mas se vocês discordam dessa nossa opinião, dessa nossa tip numa boa pontuação desse jogo, comentem aqui embaixo, vai ajudar muito a gente a refletir e corrigir os nossos caminhos, além, é claro, a gente também está super disposto a aprender com vocês. Mais de 228,5 pontos totais para essa partida é o meu palpite com base na seguinte argumentação: o Golden State Warriors nos últimos 10 jogos sofreu uma média de 115,8 pontos, mas eles pontuaram muito bem acima de tudo. Eles fizeram pelo menos 113 pontos em 90% das partidas e 121 ou mais em 70% delas. Se a gente for observar como se saiu o Golden State Warriors nesses últimos jogos aí, vamos fazer um recorte aqui de 15 jogos, é o sexto melhor ataque que a gente tem na NBA, o sexto maior ritmo também, e a gente tem que estar falando de um time que foi a quinta melhor eficiência em rebotes ofensivos da liga, ou seja, até arremessos errados eles corrigiram, pegaram rebotes e tiveram segunda chance para serem produtivos no ataque. Quando a gente fala das questões defensivas, nesse mesmo recorte dos últimos 10 jogos, os Clippers foi apenas um time de meio de tabela, eles que são a principal defesa dessa partida e a que mais faz a gente temer um possível jogo mal pontuado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Muito obrigado pela sua audiência e falou!